Se tiver um dentista assistindo a gente com dificuldade financeira, que as contas não tá fechando, vocês acreditam que essa estratégia pode salvar a clínica dele? Com certeza. Realmente, Sim. porque ninguém tá fazendo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Estou muito feliz em mais uma vez estar aqui, hoje com mais uma história real, com clientes nossos lá do Instituto, um casal que está com a gente há quase 2 anos, já vai fazer 2 anos, e a gente trouxe um título bem interessante, que é Como Começar uma Clínica do Zero em uma Cidade Nova. Exatamente isso. Alguns dentistas me perguntam no Instagram: pô, Alan, tô começando uma clínica numa cidade que eu não conheço, é possível? Vou ter resultado? Ou esse episódio serve para você que de repente já começou a clínica, tem uma clínica aí que não tá tendo resultado e não sabe o que fazer para melhorar o resultado. Então eu trouxe aqui 2 pessoas que viveram tudo isso na prática e hoje tem um excelente resultado e tá conquistando e realizando muita coisa legal. Para contar toda a história deles para vocês, trouxemos o Dr. Guilherme Rory, empreendedor, cirurgião dentista, especialista em implantodontia e periodontia, e doutora Larissa Negrão, empreendedora, cirurgiã dentista, especialista em ortodontia e dentística restauradora. Pessoal, estou muito feliz em receber vocês aqui. Quero agradecer por ter aceitado o meu convite de gravar comigo, por ter saído da rotina doida lá da clínica, né? Que eu sei que vocês têm uma rotina bastante pesada de paciente hoje. Aproveitar também já para agradecer por esses 2 anos de parceria que a gente tem lá no Instituto. É muito legal ver o crescimento de vocês, tudo que vocês vêm conquistando. Estou muito feliz em receber vocês aqui. A gente que agradece o convite, é um prazer também a gente estar aqui. Realmente a gestão financeira foi algo que foi um divisor de águas assim pra gente. Então por isso que vocês convidaram e a gente topou logo de cara, porque realmente é algo que acrescentou muito na nossa vida. Show! Agradecemos o convite, é uma experiência nova, então às vezes cria um pouquinho de ansiedade, mas a gente achou importante por causa dos resultados e da gestão que a gente tem feito com vocês, que tem gerado bastante resultado. Show! E às vezes, doutor, vocês ali no dia a dia, vocês não têm dimensão do quanto de coisa legal vocês construíram. Hoje, como a gente tem contato com muito dentista lá no dia a dia, a gente vê que o que vocês construíram, vindo para São José do Rio Preto, do nada, do zero, sem conhecer ninguém, abrindo uma clínica, sim, só com a coragem que vocês tiveram, e hoje o volume de paciente, o faturamento e as conquistas que vocês tiveram, muita gente me pergunta: mas isso não é possível. É possível. E vai ser legal contar a história. Nós não estamos dizendo que vai ser fácil. E contando a história de vocês vão contar tudo que vocês passou. E até hoje não é fácil. Mas é importante para as pessoas entenderem que é possível. Então eu gosto disso. Eu gosto de histórias reais. E quando eu me propus a fazer esse podcast, pessoal, a intenção era trazer os nossos clientes, as pessoas que vivem a odontologia real. Não só o que a galera fica postando no Instagram, que é só a parte bonita. Sim. Né? E vocês são um exemplo disso. Um exemplo de disciplina também. O Luiz, que é o gestor deles, sempre quando a gente está falando dos clientes lá, ele sempre fala que nunca atendeu, assim, talvez vai pegar mal até para os outros clientes dele agora, mas que vocês são um exemplo de disciplina, que são talvez um dos clientes mais disciplinados que a gente tem no Instituto. E talvez isso mostre o resultado que vocês estão tendo, tá? Eu quero começar com, assim, eu faço uma pergunta, quem assiste a gente toda semana vai falar: pô, Alan, só começa com isso. E não vou mudar hoje. Eu quero entender por qual motivo vocês escolheram ser dentistas. Olha, no meu caso, Alan, foi meio que por acaso, assim, não era algo que eu já pensava, já tinha aquela coisa: eu quero ser dentista. Não, nunca tive. Foi algo que realmente aconteceu na minha vida. De repente eu me vi ali fazendo vestibular e ingressando na faculdade. Diferente da grande maioria, que não é assim, né? Mas para mim foi algo que foi assim, não foi algo tão planejado, mas que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Ao contrário do Guilherme, ele vai contar um pouquinho dele, mas no meu caso realmente foi algo que não teve esse, nossa, meu sonho é ser dentista.
Mas o que te levou, então, à odontologia? Aconteceu. Tava olhando as opções? Queria a área da saúde. Poxa, vou fazer o vestibular. Foi isso. Entendi. E realmente, graças a Deus, foi algo que deu muito certo. Poderia dar muito errado? Poderia. Mas, graças a Deus, foi algo que deu muito certo. Show. E você, doutor? O meu, eu já tenho uma tia dentista, então isso já me puxou um pouco. Não ela incentivando, porque lá meus pais, até ela, sempre deram a liberdade de nós escolhermos a nossa vocação ou pelo menos experimentar se era aquilo que seria a nossa vocação. Tanto que eu tenho a formação em educação física. Logo que a gente sai da escola, aí em casa eu nunca tive pressão de, você precisa decidir o que você quer ser pro resto da vida. Minha mãe e meu pai sempre deram bastante liberdade pra gente. Falou, vocês têm que pensar que é uma coisa que vocês vão levar pro resto da vida, então é uma coisa que vocês precisam gostar também, porque pensar só em financeiramente, isso não vai dar certo. Claro que financeiramente é interessante você pensar numa carreira. Então, aí eu formei, aí tem alguns colegas que falaram, vamos fazer... Tem um que chamou para fazer agronomia, eu falei, japonês é agrônomo, faz agronomia. Aí eu falei, não, agronomia... Tanto que a gente tem uma vivência ali nessa parte rural, só que não era pra mim. Eu falei, ficar no sol, mexer com terra, essas coisas. Mexer nunca... que se treinou. Exatamente. Aí eu pensei, aí teve uma colega que falou, eu vou fazer educação física. Sempre foi atleta, sempre ela praticou atividade física. Eu também falei, nossa, eu gosto bastante. Fiz natação muitos anos, aí acabei fazendo educação física. Tudo a ver com ele, né? Cara, eu acho que é o primeiro dentista educador físico que eu conheço. Se tiver mais alguém aí, comenta aqui, porque se tiver duas profissões, porque esse foi o primeiro. Não, você fala pros pacientes, eles ficam assim, falam, não é dá possível. uma dica de treino. Exatamente. Aí eu comecei a graduação de educação física, muito legal, tudo novo, tudo... o curso é um curso legal de fazer tudo. Só que aí chegou nos estágios, que é a parte mais importante. Eu tava no meio da faculdade. Cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falei, não tô gostando, não é a minha área. Minha mãe já tinha falado, quando eu falei que ia prestar isso, ela falou, não vejo você atuando nessa área. Mas quer fazer, acho que é a sua vocação, pode fazer. Aí cheguei na metade da faculdade, aí teve os estágios, aí falei que não tava dando certo. O que eles falaram? Falaram, já tá na metade, mais um pé para fora do que para dentro, termina e vê o que você quer fazer. Aí o que eu pensei e lembrei? Quando eu era pequeno, aí eu tenho uma tia que é dentista, ela sempre tratou a gente. Nossa, é a tia que estragou a sobrinhada toda, porque tudo que o pai e a mãe não achavam que era o momento de dar ou não poderia dar, a gente corria na tia e a tia dava tudo pra gente. Então era a tia rica. Exatamente, era a tia que não media esforço pelos sobrinhos. Ela era solteira, a gente perdeu a nossa avó cedo, então a gente não teve uma convivência boa, ela fez o papel de vó. E aí ela era dentista, tratava da gente e toda vez que eu ia, dava um trabalho danado pra ela. E aí até eu sempre imaginava o que ela via de cima. Ela tá tratando o seu dente. Eu falei, nossa, como que é a visão dela? Aí até falei pro meu pai e pra minha mãe, falei, acho que eu quero fazer odonto. Aí eles falaram, então tem mais 1 ano e meio, 2 anos, vê se é isso mesmo que você quer. Aí nesse meio tempo eu falei, não. Concretizei, formei na graduação de educação física e aí depois já comecei a fazer odonto. Aí é uma área que não... Se identificou. Não me enxergo fazendo outra coisa. Até amadurecimento, porque querendo ou não, a gente sai da escola muito novo. Então, ajudou muito. Eu aproveitei muito mais a faculdade por causa desse amadurecimento. Doutor, ninguém pode ter problema de postura na tua clínica, então, de saúde, né? Então, não, tem um mas educador físico lá. Eu sofro a pressão em casa, porque a gente tá treinando, né? Porque a gente precisa treinar pra não travar. Eu falo que eu tô treinando pra não travar. E aí ela fala, nossa, então você que deveria ser o nosso personal, fazer o treino e tudo mais. Eu falei, não. Não, agora, deixa eu ser dentista só. Exatamente. Fala, não, pra que precisa ter personal? Você já sabe tudo. Não quer. É melhor não, né, doutor? Chega disso. Exatamente. E como vocês se conheceram? A gente se conheceu quando a gente trabalhou em São José dos Campos. Vocês são de onde? Eu sou mineira. Sou de Varginha. E o Guilherme é de Presidente Venceslau. Varginha, lá do lance do ET. Vamos contar essa história. Será que era verdade? Eu quero saber. Verdade. Daqui a pouco nós mudamos Olha o que foco. a história é longa. Vamos gravar um podcast só disso. Mas eu primeiro, quando eu me formei, fui primeiro para Fortaleza.
Aí fiquei um tempo lá, foi um baque muito grande, mas aprendi Deus, muita mudança, coisa. né? Foi muito louco, assim. Mas eu fui na cara e na coragem, sozinha, não conhecia ano? ninguém. Foi 2019. E aí, fiquei um tempo lá e de repente apareceu uma oportunidade em São José dos Campos, de uma colega que me falou de uma vaga e tal. Aí eu falei, acho que eu vou, porque tava muito longe e tudo mais. Aí fui, aí o Guilherme já tava lá. E aí nisso, eu iria para uma clínica que iria inaugurar na cidade, uma clínica nova. E aí eles falaram assim, você vai ficar 2 semanas aqui fazendo um treinamento numa outra clínica. Vai ficar acompanhando um dentista. Que até então eu ia para fazer só prótese fixa, que é o que o Guilherme fazia na época. Aí me apresentaram ele, falou, você vai ficar 2 semanas acompanhando ele. Aí eu fiquei lá, 2 semanas no consultório dele, acompanhando, aprendendo. Aí aprendi bastante coisa com ele ali. Tanto do funcionamento da clínica, quanto procedimento em si, porque eu falo que eu sou suspeita para falar, mas em termos de sentar ali no mocho e executar, para mim realmente não tem igual ele. E aí, nisso a gente se conheceu ali e de repente, na hora que a gente foi ver, já estava muito envolvido, sabe? Até então começou por uma amizade ali, colega de trabalho e tudo mais, e aí a gente compartilhando caso e o assunto nosso era a profissão. Mas aí, com o tempo, a gente acabou ficando muito próximo. E aí, falei, acho que esse japonês tá com segunda intenção. Mas falou, vou mudar essa reabilitação aqui. Aí foi um envolvimento que começou profissional e acabou partindo. Mas você tava no consultório dele, mas era teu consultório? Não, lá a era gente uma trabalhava clínica. numa clínica popular. Você prestava serviço lá também? Sim, nós A começamos... gente começou nessa rede de clínica popular mesmo. E aí, quando vocês decidiram abrir a própria? Em que momento você falou, cara, chega disso? Alan, então, assim, a gente não ficou só lá, né? Depois de lá, tiveram outras clínicas que a gente atuou, enfim. Aí depois a gente chegou aí pra, não sei se você conhece, que é bem quebrada lá em São Paulo. A gente chegou aí pra Carapicuíba, que é, assim, pesado. Ixi, tem uns dentes já assistindo nós agora. Não, mas eu sei. Mas, assim, e aí, só que todo mundo falou, nossa, vocês são corajosos, enfim. E aí, até que pra gente foi uma realidade muito tranquila, assim, né? A gente viveu muito tranquilo ali, mas foi muito bom pra gente aprender muita coisa. Até o que clínica, não fazer. É na mesma rede ou não? Aí já era outra rede lá, né? Não, é a mesma rede, só que o responsável dessa clínica que a gente foi para Carapicuíba já era um amigo nosso. Então nós nos conhecemos lá em São José e aí depois ele levou a gente para lá. Falou, não, vem para cá, que foi isso. a cidade não é a maravilha, mas você tá na Grande São Paulo. Então, dependendo do lugar que você for, você vai assustar um pouquinho, mas não é nada tão... Porque quando a gente fala de Carapicuíba, todo mundo fala, nossa, vocês vão para lá. Mas foi uma experiência muito boa. Foi. A gente teve umas boas oportunidades lá, até esse amigo nosso. Agora é amigo. Antes era conhecido e depois ele virou amigo e tudo. Ajudou bastante a gente. Então, isso foi uma experiência muito... E vocês já estavam casados? Não, aí lá que a gente foi morar junto, porque essas clínicas, elas oferecem até moradia, né? Sim. Alojamento e tudo mais. Aí lá que a gente foi morar junto, e aí o Guilherme tava cada dia indo pra uma cidade. Aí ele só operava, só fazia implante naquela época. E aí eu tava atendendo lá mesmo. Só que assim, eu principalmente estava muito infeliz, porque eu fazia muita orto. E eu sou especialista em orto, mas assim, eu sempre falei que eu não queria fazer só orto. E lá era uma orto que eu não queria fazer. Você não acreditava? Falando, não, isso aqui não é pra minha vida. E aí, eu tava muito infeliz. O Guilherme, até que financeiramente falando, ele tava tendo um ganho legal. Trabalhava pra caramba, mas assim, ele operava muito, então tava tendo um ganho muito legal. Pra gente que tava começando ali, e em questão de experiência mesmo também, realmente foi muito bom. Pra gente, como se diz, pegar a mão, realmente foi muito bom. Mas aí, como eu tava infeliz ali, já tava
Desgastado. Ixi, todo dia eu chegava chorando pra ele. Ele já tava assim, não tava aguentando me ver naquela situação. E aí, ele falou, ó, vamos começar a procurar alguma coisa. Às vezes, de repente, a gente, como tava começando, falou, às vezes a gente acha alguma sala pra alugar. A gente não tinha muito isso de lugar, sabe? Porque como os dois... Você saiu de Vargem, você era de onde? Presidente Venceslau, perto de Presidente Prudente. Bem diferente também. Mais interior. Sim. Como não tava nem na minha cidade, nem na dele... O lugar tanto faz. Tanto faz. E outro, tanto que vocês rodou, foi parar de Fortaleza em Carapicuíba. Então... Exatamente. Sim. Então, aí a gente começou a procurar, tipo, anúncio, enfim. Regiões interessantes. Aí eu vi um anúncio dessa clínica, que é a nossa clínica. Eu lembro que eu vi, acho que foi no Facebook, se eu não me engano. Aí eu mostrei pro Guilherme, falei, nossa, Guilherme, olha que clínica bonita. E que ano isso? Isso foi, a gente tem 3 anos de clínica, então, né? 22. 3 anos. A gente tá com 3 anos e meio. Então, 21 para 22. Foi 22, Aí, Aí, sabe quando você vê aquilo, você fala, nossa, mas é algo muito distante aí da nossa realidade. Aí o Guilherme virou pra mim e falou assim, mas manda mensagem aí, vamos ver. Pergunta. Aí, mandei mensagem pra dona, e aí conversei com ela e tudo. Ela falou, vocês querem vir aqui conhecer? Aí eu falei pra ele que era em Rio Preto, ele tinha um amigo que já tinha morado aqui. Falou, já ouvi falar dele que a cidade é muito boa e tudo mais. Eu falei, então, aí nisso, na conversa que eu tive com ela, aí a gente falou, vamos lá conhecer então. E aí eu lembro direitinho, a gente veio, que a gente trabalhava sábado até tarde, aí nós viemos num sábado à noite, dormimos, aí no domingo de manhã a gente foi lá conhecer. E aí, nisso, a gente entrou, gostou bastante, né, Gui? E foi um impacto grande, que a gente pensava já em montar ou comprar alguma coisa montada, só que não esperava tão bem feito e tão do nosso gosto. Já estava prontinho. E realmente a clínica é muito bonita, assim. Quem montou realmente foi de muito bom gosto. Depois a gente mexeu em pouquíssimas coisas. E o preço que era na época? Não assustou? Na época... assustou um pouco. Só que, assim, às vezes tem gente que vai falar até que a gente teve sorte nisso daí, porque a gente teve meio que um apoio familiar em questão mas de... é sorte. Só que é aquela coisa, tem gente que tem alguém ali pra investir, pra ajudar a investir no negócio e se frustra porque não consegue levantar o negócio, Isso. né? Mas, enfim... aí o valor assustou um pouco, mas aí a gente foi juntando aqui, juntando ali, no que a gente foi ver já tinha. A gente conseguia comprar a clínica. E aí a gente teve esse apoio, principalmente da família do Guilherme. E aí eu lembro que a gente saiu dali da clínica, a gente entrou no carro, deu uma olhada ali na região. Aí eu virei pro Guilherme e falei assim, Guilherme, eu acho que eu tenho coragem, você tem coragem? Ele falou, tem. E aí foi isso. E aí você saiu de lá decidido. Aí eu falei, olha, fiquei de ver com relação ao valor, como que a gente ia fazer. E aí depois entrei em contato com ela, já fomos atrás de advogado e tudo, enfim. E o negócio desenrolou muito rápido. É que até esse dinheiro que a gente tinha guardado era já, o que nós pensamos? Vamos para uma cidade nova, não conhecemos nada, então a gente ia pegar esse dinheiro, deixar como uma reserva de emergência e financiar a clínica. Para ter essa reserva de emergência. Já pensando, falar, vamos ficar 6 meses... sem vender. Exatamente. Aí, até nessa volta da primeira visita, a gente passou na casa da minha irmã. Aí eu conversei com ela e falou, não, eu tenho um dinheiro, uma reserva de emergência aqui, não vou precisar, se Deus quiser, não vou precisar. E aí vocês fazem assim, vocês usam esse dinheiro para comprar a clínica e a reserva de emergência eu vou emprestar para vocês. Show. Fica com vocês, se vocês precisarem, vocês usam, nem preocupa comigo, porque se eu precisar também eu vou avisar. Nossa, que legal, foi um apoio importante. Foi exatamente. Muito. Ela falou, não, onde já se viu, eu tenho aqui e não vou emprestar para vocês. E vocês vão ficar pagando juros. Então, quanto a isso, fica tranquilo. Aí também conversei com a minha mãe também deu um apoio e falou, não,
Você vê que quando é pra ser, as coisas encaixam, Sim. né? Dá certo. Exatamente. Aí minha mãe também apoiou, falou, não, pode ficar tranquilo que se não der certo também com esse dinheiro, precisar de mais, vocês também podem ficar tranquilo que a gente vai dar um jeito. Porque na minha casa sempre foi isso. Até tá falhando um pouquinho. Meus pais, meus irmãos, sempre apoiando bastante. Então, sempre eles viveram pra gente. Então, tudo que eles poderiam e não poderiam, eles sempre fizeram. Era primeiro a gente, depois o restante. eles. Sempre nós vamos dar jeito. Então, Você tem sempre bastante foi isso. irmãos? Eu tinha 2. Um irmão e uma irmã, só que aí eu já perdi meu irmão. Agora é eu e minha irmã só. Entendi. Então, é isso que deu bastante apoio pra gente, de saber que a gente... Tinha um apoio ali, né? Exatamente. E é legal que mesmo tendo esse apoio, vocês fizeram por merecer, né? Vocês não se apoiou nisso somente. Com certeza. Sim. Porque eles depositaram muita confiança na gente. Então, claro que a gente também tem a vontade de crescer e tudo mais, mas também a gente queria fazer esse incentivo ou essa confiança que eles tinham valer. Valeu. A gente nunca pensar em problema, nossa, vamos desistir ou estamos cansados, não tinha isso. Show. E qual que é a maior dificuldade que vocês encontrou no caminho, no início? Porque, beleza, conseguimos comprar, aí chegou para uma cidade nova, sem conhecer ninguém, e temos uma clínica bonita, mas e aí? Captar Qual- paciente. Maior dificuldade. Você não conhece as pessoas, né? Então, foi ali naquele momento que a gente pensou, agora a gente precisa de alguma estratégia, alguma coisa para começar a ser visto, começar a ser conhecido. E aí, até a clínica nossa, ela era de um dentista, e aí ele vendeu para essa dentista que a gente comprou, e ela ficou lá 4 meses só. Nossa, um pouquinho. Parece que ela engravidou, ia voltar para a cidade onde o esposo estava, enfim. E aí ela quase não ficou lá. E aí a gente teve bastante contato com o antigo dono. Aí ele foi e meio que deu um toque assim pra gente. Falou, eu já fiz bastante emergência aqui em Rio Preto. E deu muito certo pra mim. E aí a gente falou, tamo aí pra isso. Então vamos tentar essa estratégia primeiro. Então, no primeiro mês de cara... Já, foi muito rápido, assim. Aí a gente porque a gente queria fazer um negócio rápido. A gente teve esse apoio da família do Guilherme, que realmente foi, a gente tem muita gratidão por isso. Mas, assim, a gente precisava fazer aquilo valer, entendeu? E aí nisso a gente já foi atrás de agência de marketing, fazer patrocinado no Google, que funciona bem na cidade. E realmente tinha pouca gente que fazia emergência aqui em Rio Preto. Como funcionava essa emergência? Loucura, total. Não, mas tipo assim, como vocês vendiam isso? 24 horas? 24 horas. Exato. É que a pessoa, quando ela tá com dor de dente, ela joga no Google, né? Isso. Aí a pessoa ligava, a gente podia estar dormindo, a gente levantava da cama e ia pra clínica. Tá, então a primeira ação que vocês teve, assim, de cara, numa cidade totalmente diferente, foi fazer anúncio no Google de atendimento 24 horas de emergência. Exato. Foi isso a primeira coisa que vocês fizeram. Primeira. Uhum. E teve resultado. Com certeza, porque a emergência trouxe um retorno financeiro, mas a nossa ideia era a captação de paciente. Então, você vai, atende o paciente gosta, você resolve o caso do paciente e a gente capta esse paciente. Já é uma captação. Já fideliza ele ali. Exatamente. Tanto é que às vezes a gente ia de madrugada, às vezes um procedimento que você levaria ali, pra tirar a dor uns 40 minutos, a gente ficava lá tipo umas 2 horas. Porque a gente queria dar o nosso melhor atendimento ali pro paciente gostar da gente. Sabe e a que gente fidelizar aquilo depois. a estratégia foi muito ousada e muito boa, porque precisa ter muita coragem para se dispor a atender 24 horas. Eu gravei com a doutora Mariana Zeituni aqui também, e vocês e ela são os únicos casos que eu ouvi nesse podcast que fizeram esse trabalho
de emergência 24 horas. Ela contou que quando veio para Rio Preto fez a mesma coisa. E porque assim, muita gente quer o resultado hoje, mas não quer trabalhar. Não quer, né? Então imagina, quando vocês começaram a gestão com a gente, vocês ainda tem dinheiro emergência, né? Eu lembro que foi um dos pontos que vocês falou no início da gestão, que queria aos poucos melhorar isso, porque também chega um ponto que você não tem mais vida. Exato. Mas eu quero entender como que era isso, né? Porque imagina, vocês não podiam marcar nada. Porque vocês podiam estar jantando com um amigo e alguém ligar. Sim. E já aconteceu. Já aconteceu? Já. Bastante. Tanto é que assim, a nossa prioridade realmente era a clínica. A vida pessoal ficou para trás um pouco nesse período. Durante um bom tempo. Nós ficamos 2 anos fazendo emergência. E nesses 2 anos, a nossa vida era só aquilo ali. A rotina de vocês era como? Loucura. A gente agendava os pacientes pra gente atender e aí depois ia pra casa, mas sempre em alerta. Sempre em alerta. O paciente ligou, a gente combinava um horário, ia pro consultório, abria e atendia. Até mesmo durante o dia que a gente já estava tendo os agendamentos, a gente deixava alguns espaços assim, porque como a gente anunciava emergência, pra gente conseguir atender o paciente ali no meio dos nossos pacientes que já estavam passando. E só que até durante um período tinha muita procura à noite, né? De madrugada, final de semana, tinha bastante. E final de semana mais? Final de semana também. Final de semana também. Ixi, teve bastante caso de nós acordarmos com o telefone tocando, acordava, combinava um horário e já corria pro consultório. Isso é... E se assim, ó, de verdade, se tiver algum dentista, ou assim, não sei se um conselho, mas uma dica, uma sugestão de vocês que viveu tudo isso na pele. Hoje vocês não fazem mais emergência, né? Não. Porque vocês têm a agenda cheia. Mas, e nem faz tanto tempo assim, né? Estamos falando de 2, 3 anos aí. Então foi muito rápido. Vocês pararam de fazer emergência faz pouco tempo, né? Sim. Se tiver um dentista assistindo a gente com dificuldade financeira, que as contas não tá fechando, vocês acreditam que essa estratégia de fazer emergência pode salvar a clínica dele? Com certeza. Realmente Sim. você acredita que isso é porque ninguém tá fazendo? Exatamente. Isso que era uma coisa que a gente nunca tinha pensado. Falar, nossa, atender emergência. Não era algo de falar, nossa, seria um jeito de captar. A gente nunca tinha pensado nisso. Aí quando ele deu esse toque pra gente, falou, vamos... E aí depois a gente viu que a demanda e questão de captar mesmo. Claro que a gente tem que sempre fazer o nosso melhor trabalho. Então, nessas emergências a gente fazia o máximo para captar o paciente e, claro, também para resolver. Então... E, doutor, os pacientes que vocês atendiam nas emergências são seus pacientes hoje? Com certeza. A maioria deles, A grande maioria. Olha isso. Até os que não, por exemplo, não me tornei paciente ou tava de passagem, alguma coisa assim, pela cidade, e tem algum familiar conhecido, às vezes chega paciente de indicação dele, fala, vim de tal paciente, que vocês salvaram ele de madrugada, e aí ele me indicou vocês, ele não é daqui e indicou eu. Aí eu tô aqui no consultório por causa dele. Olha que doideira, né? Vamos pensar assim, muito se estuda em venda hoje, em marketing, em experiência do cliente, em resolver o problema do cliente. Não existe uma maneira mais forte de você fazer a diferença na vida de um paciente do que você resolver o problema dele a hora que ele mais precisa e a hora que ele não encontra alguém. Então, se tem uma maneira de você fazer a diferença de maneira significativa na vida dele, é na emergência, né? Sim. Tirando a dor, principalmente. Então, esse cara, se você fizer um atendimento bem feito e cobrar um valor justo, ele vai te indicar o resto da vida mesmo. Com certeza. Faz muito sentido essa analogia. Então, assim, se você tá com dificuldade de venda, galera, vocês estão assistindo a gente e não sabe, de repente essa é uma ideia. Claro que você não pode ter preguiça. Não adianta você querer resolver o problema financeiro da tua clínica nesse momento e querer continuar viajando, passeando, indo para um monte de festa. Vocês não podiam nem beber um negocinho. A gente não ia para canto nenhum. Nem sei se vocês bebem, mas se for uma pessoa que bebe, não pode beber nada. Porque... nós perdemos bastante convivência com a nossa família, porque a gente ficou focado nisso. Tem aniversário de tal pessoa, a gente não ia. Não conseguia ir, por causa de estar focado aqui. Foi 2 anos e meio aí? Ou mais? 2 anos. Deu 2 anos certinho, né? Nessa vida aí. Nessa vida. Se privando de um monte de coisa. Mas a gente estava muito focado naquilo ali, porque a gente sabia que era algo que a gente não ia ficar daquela forma
por muito tempo. Era pra gente chegar no objetivo que a gente queria, né? Mas, Então- Larissa, se a gente olhar, 2 anos é que pra quem tá vivendo parece muito, mas não é muito, é pouco. Se a gente olhar que vocês partiu do zero, num lugar totalmente desconhecido, e hoje vocês têm a agenda legal, organizada, com bastante paciente, com uma demanda boa, com faturamento legal, cara, com esse trabalho, graças a esse trabalho que vocês fizeram, hoje o que vocês construíram não morre mais. Vocês construíram não só através de lead de Instagram, que Sim. o Instagram pode parar amanhã, e os teus pacientes já conhecem vocês. Sim, com certeza. Então vocês construíram do jeito antigo. Até na verdade, a gente sempre espera o pior, né? Quando a gente iniciou, a gente esperava que ia ser muito mais difícil. A emergência mesmo, eu era mais a que planejava, né? Não, mas, Eu falava mas que- um ponto na emergência também foi de quando a gente chegar na clínica e se apresentar para os pacientes, falar, nossa, veio os dois, aí olha na fachada da clínica, vê o nome, vê que são os donos estão ali também, é outra... Isso também contava bastante, Impressão. porque via que eram os donos, aí entrava na sala, tem uma foto nossa, assim, de casal, via que a gente era um casal, então parece que a pessoa já se sente mais Cria o clima segura ali, familiar. sabe? Exatamente. Qual que é a maior vantagem da emergência que trouxe para vocês? A vantagem. Captação? Captação de Fidelizar. paciente. E Com a maior certeza. desvantagem era realmente abrir mão da vida pessoal. Vida pessoal. Hoje a gente tem uma qualidade de vida que a gente não tinha. Foi um Então- sacrifício temporário Sim. para ter um resultado legal hoje. Né? Com certeza. Hoje vocês voltou aí nos aniversários, então. Agora, Hoje, agora dá pra viajar. agora nós temos uma vida social. É. Até essa parte de sair com os amigos, a gente tem um casal de amigos aqui que a gente sempre sai junto. E às vezes tava ali junto, aí tocava o telefone, a gente atendia, falava, nossa, a gente vai ter que... A gente marcou... Eles ficavam até meio chateados, assim, falava, sabe? nossa... Já aconteceu? O que foi mais inusitado? Teve algum caso bem inusitado, assim, tava fazendo alguma coisa muito legal e um jantar ou alguma coisa? Não, acho Mas que era era mais assim, isso. É porque a gente nem Nem assim, marcava nada. nada muito, assim, sabe? E Ia também mais... por ser novo na cidade, a gente não tinha ninguém aqui. Então, mais era o risco maior, era um jantar com um amigo mesmo. isso. Tinha que deixar eles lá antes do prato chegar e é brabo. Isso. Mas eu lembro que a gente, até Natal, Ano Novo, nossa, final de ano, teve um... Também não parava, mesmo nessa época. Não parava. Até porque é um período que a maioria dos dentistas tiram uns dias, né? E Final aí do era hora ano. de ganhar dinheiro. Aí era hora de ganhar dinheiro. Mas até hoje, a gente não tira férias nesse período. A gente sempre tira férias em baixa temporada, período ali que não vai afetar muito, sabe? Porque realmente, essa época, principalmente final do ano, é um período que a gente fatura mais. Entendi. Né? Então, Mas é legal que vocês têm uma boa visão do negócio em si, né? E outra, férias vocês podem tirar em qualquer momento. Exato. Show. Vocês são muito disciplinados. A gente sabe disso, o Luiz me fala muito, a gente acompanha lá de perto por conta dos resultados. Quais hábitos, assim, de disciplina vocês consideram, assim, bem importante para montar uma clínica do zero? Disciplina. É que até parece que eu sou mais disciplinado que ela. Mas ela é... É porque é japonês, né? Exatamente. Japonês. Eu tô falando, disciplina e foco para a parte de atendimento, isso eu consigo manter bem. Agora, por exemplo, parte burocrática, tudo ela que fazia. Exatamente. Até ela achava importante desde o começo, ela falou, não, a gente precisa anotar, planejar o que a gente ganha, o que a gente gasta. Legal. E até eu tentei fazer a parte financeira no início, só que não dava certo. Eu até conto pra todo mundo. Eu sou dentista, ela é RH, financeira, tudo. Que aí ela falava, nossa, não tá dando certo você, porque você recebe uma conta que vai vencer daqui 15 dias, você já pagou porque recebeu hoje. Aí uma outra que você não anotou o vencimento, chegou e você foi atender, esqueceu, E venceu. não pagou. Exatamente. E ela sempre teve esse controle de data de vencimento, recebeu, pagar na data certa para não ir pagando antes, muito antes, para não afetar. Então ela é bem disciplinada para isso. Até
gravação de conteúdo, é tudo. Eu falo que eu sou só o dentista lá e ela é o restante, RH, financeiro, marketing. É nada, Você abraçou tudo então, Larissa, essa parte administrativa. Sim. E o que você acha então, a importância dessa disciplina no início? Eu falo que assim, o que não se negocia, disciplina, planejamento, até muitas pessoas falam pra gente, nossa, mas vocês são muito doidos de fazer um negócio desse, que a gente fez na nossa vida. Sim. E eu falo assim, eu acho que você não pode ter medo. E outro ponto que a gente fala muito é que quando você vai começar um negócio, você tem que dar vários passos para trás para depois você dar os passos para frente. Então, assim, a gente realmente abdicou de muita coisa da vida pessoal. Tanto é que o nosso gasto, o Luiz vai saber muito bem, o nosso gasto pessoal antes era muito maior. Obviamente, quanto mais você ganha, mais você gasta, né? Mas a nossa prioridade era investir na clínica. O investimento na vida pessoal ficou de lado naquele momento. Entendi. Ter a disciplina, eu acho que a disciplina de estar sempre aqui para atender, isso a gente manteve bem disciplinado. Fez diferença, né? Exatamente. Sim. Show. E como que vocês dividem essa função de vocês na clínica? Você já falou um pouco, mas os dois também são dentistas. Como que é dividido? Tem mais dentista lá ou não tem? Mas como vocês dividem isso com toda a equipe para sem perder o foco, a execução e tudo isso que vocês trouxeram, né? Essa parte assim de uma coisa que eu fico muito no pé é a questão do atendimento ao paciente, porque eu falo que tudo começa pela recepção, né? Pela secretária. E se a secretária não fizer um bom atendimento, obviamente esse paciente não vai ser convertido pra gente. Sim. Então, eu fico muito focada nessa parte. Pra mim, assim, várias vezes eu acabo deixando de fazer coisas minhas porque isso é uma prioridade pra mim. Então, até a gente já teve conversas aí de eu falar, o Guilherme vê que eu tava muito sobrecarregada, mas ao mesmo tempo que eu sabia que eu tava sobrecarregada, eu não conseguia deixar aquilo passar, entendeu? Então, assim, questão de dividir as funções ali, eu acabo abraçando mais essa parte administrativa ali, até porque é uma coisa que o Guilherme não gosta muito. Mas, assim, por exemplo, a parte de até as reuniões semanais agora é ele que faz, né, com o Luiz. Legal. E antes a gente dividia isso daí. E aí, aos pouquinhos, eu fui passando algumas coisas pra ele, por exemplo. Faz muito tempo que eu não peço um material na clínica. Isso tudo eu deixo pra ele. Então, ele já sabe, se perguntar o preço de qualquer coisa, ele já tem na cabeça dele. Tem algumas divisões de tarefas ali. Tem. E tem mais dentista que atende lá ou só vocês dois? Tem mais um endodontista, faz a parte de canal, que é o que a gente não faz, né? Mas, a princípio, o restante é tudo comigo e com o Guilherme. Aí Show. tem ele que faz essa parte, que é o que a gente não faz. Muito bom. E por qual motivo vocês buscaram um gestor financeiro? Então, na verdade, assim, eu sabia que era algo que a gente precisava. Eu achava que eu tava fazendo o certo. Não que eu tava fazendo errado, mas assim, mas você já tava vocês fazendo, destrincham você já tava um negócio. melhor que muito dentista. Com certeza. Eu lembro de você falar isso. E aí, quando eu fiz o curso do Wallace lá em Santa Fé... A gente se conheceu lá, né? Foi lá, que aí você foi dar aquela aula e tudo mais, aí eu lembro que você deu um papelzinho e falou, vai escrevendo aí o que... As metas. Só que aí você falou assim, escreve em questão dos gastos, assim. O que você paga de aluguel, o que você paga de... Enfim. E aí eu fui colocando tudo aquilo no papel, acho que era pra fazer o cálculo da hora clínica, né? E aí... E isso é algo que, assim, que sempre me chamou muita atenção. Tanto é que eu sempre pensava assim, não, na hora que a gente tiver condição, a gente vai querer ter um trabalho desse pra gente. E aí, nisso, eu achei muito interessante no dia que você deu aquela aula e tudo mais. Falei assim, não, eu vou atrás disso. Aí eu lembro que eu cheguei em Rio Preto, aí eu trouxe meu papelzinho, mostrei pro Guilherme. Falei, Gui, olha, aí contei que você foi lá e tudo que a gente conversou e tudo mais. E aí eu falei, ele falou, vamos entrar em contato com ele pra ver.
Foi assim, era algo que a gente precisava, mas que às vezes se eu não tivesse ido lá, às vezes a gente não ia ter buscado isso naquele momento, entendeu? Às vezes seria um pouco mais pra frente. Mas graças a Deus deu certo da gente iniciar ali naquele momento e realmente foi algo muito E a gente já importante começou em pra gente. seguida, né? A reunião que eu fiz de venda, eu acho que o doutor não tava, né? Ou tava? Eu acho que Tava? A desde primeira? a primeira já. Comigo? Aham. Aquela primeira? Acho de que venda? sim. Foi. Até a gente falou, até ela falou, nossa, mas isso deve ser caro. Viu, pessoal? Na época- Isso. Tem muita gente que não fecha com a gente, porque acha que é caro, é mais barato que vocês imaginam. Exatamente, Não, com certeza. Tanto é que quando a gente teve essa primeira conversa, eu falei assim, Guilherme, não sei, eu acho que isso deve ser caro, realmente. E aí, na hora que você passou, eu falei, não, é algo que... Acessível. Oh, com certeza. E E que que vai pelo trazer retorno que retorno. te dá, putz, aquilo ali não é nada. Entendeu? É verdade. Muito legal vocês falar isso, porque é essa impressão que dá, porque a gente criou uma metodologia que pudesse ajudar os dentistas na clínica, custando menos que um funcionário registrado. Sim. E é real isso, vocês sabem Sim. disso. Só que as pessoas veem a gente com o Wallace, com Daniela Alcalde, com o Juliano, com o Pedro Neto. Fala, cara, deve ser 10 mil essa consultoria aí. E eu vou te falar que até vale pelo resultado que traz, mas não é nem de Sim. perto isso tudo. E o foco é realmente dar resultado e estar com os nossos clientes o mais tempo possível. Eu prefiro cobrar um valor justo e acompanhar meus clientes por bastante tempo. A gente tem cliente no escritório há 8 anos, cara, isso é legal. Você Sim. cria um relacionamento, ó, vocês vão fazer 2 anos com a gente. Então, e ouvir de vocês que vale, que dá resultado, é satisfatório. Então, eu acho que essa é a missão principal, assim como vocês escutam do paciente lá. Que querendo ou não, nós na graduação não temos noção nenhuma de precificação, de elaborar um prolabore, de nada. A gente sai perdido nessa parte financeira, contábil, tudo. Então, é uma coisa que a gente fazia, os controles com planilha, mas a gente não conseguia separar o que é pessoal, o que é clínica. Eu ia Isso perguntar, que- qual que foi a primeira mudança assim, que chamou a atenção depois de estruturar a gestão financeira? O que mais mudou no início? Prolabore. Prolabore, A gente não tinha. Exatamente. Separar realmente a vida pessoal da profissional. Com certeza, até pra gente saber onde a gente tá gastando, porque às vezes tem dentista que fala, não dá dinheiro, a profissão não sei o quê, só que por exemplo, tem dentista que vai pra Disney. Não tem dinheiro, tô quebrado, mas fui pra Disney. E aí vai só desfalcando o CNPJ, né, o PJ clínica, então isso que... Eu tô rindo porque acontece com frequência. Não, É até- raro, mas acontece com frequência. Sim, até a questão de, por exemplo, a gente vê, tem uma visão assim, por cima de vários negócios e a gente fala, nossa, a pessoa não consegue separar o que é do negócio e o que é pessoal. Isso que deixava a gente até preocupado, de, por exemplo, tá fazendo errado. Por exemplo, estamos gastando muito com clínico, estamos gastando muito com pessoal, porque a gente não sabia isso. E hoje vocês têm tudo isso. Então, isso foi, assim, logo de cara a mudança que mais chamou a atenção. Com certeza. Com E o certeza. cálculo também da hora Da hora clínica. clínica. Porque todo mundo fala, vou te ensinar a calcular a hora clínica numa planilha que vende tudo, mas Ensina, e parece que você não aprende nada. Porque tem muito isso na internet. Compra planilha de cálculo de hora Ixi, clínica. tem muito. Então, aprenda não sei o quê. Mas não é tão simples assim na prática. Vocês sabem disso. E você tem um gestor ali, tipo, perguntando e fazendo com você, é diferente, não é? Com certeza. Com E certeza. aí parece que fica claro. Fica simples. Sim, fica simples. Realmente simplifica muito, que isso já te dá tudo na mão, né? É. Então, até assim, isso foi no primeiro momento que realmente fez uma diferença muito grande pra gente. Mas hoje mesmo, a gente saber onde tá investindo, quanto que aquilo tá rendendo todo mês, já é outra visão. É que hoje vocês estão no nível mais elevado da mentoria, né? Porque todo mundo chega para nós nessa fase, vida pessoal profissional tudo misturada, às vezes com dívida, a maioria chega endividado, vocês ainda não tinham dívida, vocês tinham um sonho, a maioria chega endividado, vida pessoal, custo errado, vocês precisou fazer ajuste no custo depois Precisou. que fez a precificação? Então, Sim. a maioria precisa fazer reajuste no custo. Poxa, você chegou com um monte de objetivo. E um deles era parar com a emergência. E foi concluído, né? Não, isso é muito legal, que no começo do ano a gente coloca as metas, né? Isso, Lá junto em com a janeiro, gestão, né? Lá em janeiro, o Luiz... Não, essa reunião a doutora tem que participar. Aí a gente coloca as metas. Aí na hora que você chega no final do ano e vê
cumpriu todas aquelas metas, realmente é algo muito legal. E sabe por que a gente trabalha assim, Larissa? A gente faz com todos os clientes. Todos. Todo início do ano eu coloco uma listinha de meta, regra dos gestores lá. Se tem algum cliente assistindo nós e o gestor não fez isso com você, me manda mensagem porque ele tá falhando aí. Agora é o meu gestor que vai me matar aqui. Mas bom, já gostei disso. Então, assim, por que essa lista de meta é importante? Para o cliente ver que o trabalho está dando resultado. Sim. Porque se você colocou uma lista de objetivo e alguém te ajudou a conquistar ela no final do ano, cara, você vai olhar para trás e falar, pô, valeu a pena essa parceria. Então é legal isso. Aí vai chegar janeiro agora de novo, põe uma nova lista. Se alcançou de novo, você vai olhar para trás, olha o ponto que eu tava, o ponto A, olha o ponto B que eu cheguei, olha quanta coisa. Então tá valendo a pena. Porque a partir da hora que você não conquistar mais nada com a gestão, é melhor separar. Eu sou bem honesto com isso. É verdade. Sim. Se o teu gestor não é capaz de te ajudar a chegar onde você quer, claro que você tem que fazer a tua parte. Porque às vezes o gestor tá ali batendo, ensinando e o cara não muda, vai pra Disney toda hora. Se não fizer a sua parte, não vai... Se não tiver disciplina, né, tem que pôr uma ressalva aí. Porque a gente não faz milagre. Mas aí não faz sentido. Sim. Né? O que foi mais difícil para vocês nessa gestão? Teve alguma coisa que foi dolorida, assim, difícil ou não? Assim, mudar esse hábito ou fazer isso? Até que pra gente não teve tanto isso, porque eu sou muito controlada, assim. O Guilherme, não que o Guilherme rasga dinheiro, quase, mas... Assim, Guilherme, quase te entregou. Mas, assim, a gente é muito focado no nosso objetivo. Então, se a gente tem aquele objetivo, a gente não... Tanto eu quanto o Guilherme, em momento algum, a gente vai se importar de abrir mão de algumas coisas para chegar naquele objetivo, entendeu? Tanto é que quando a gente mudou para Rio Preto, a gente tinha um dia para decidir onde a gente ia morar. E, obviamente, a gente ia morar num lugar barato. Porque a gente não sabia como que ia ser a nossa vida aqui, né? E aí, nesse um dia, a gente pegou um monte de chave, não sei o quê, e já fomos olhar os apartamentos, enfim, falamos, não, a princípio vamos morar num apartamento, a gente não sabe como que vai ser, então o custo nosso era baixo, mas a gente realmente tinha aquele objetivo, né? E aí, à medida que a gente foi crescendo, enfim, e aí a gente conseguiu, depois desse período, que graças a Deus pra gente não foi um período longo, até eu como assim, planejava, eu falava, não, a gente vai atender emergência em uns 3 anos, e a gente já conseguiu parar com 2. Né? Bem legal. Então, é meio que isso. Mas até a reserva já era pensando em pelo menos 6 meses. 6 meses, essa reserva dava para mais de 6 meses. Mas a gente pensou 6 meses só não trabalhando. Entrando nada. Exatamente. Nada. Entendi. E graças a Deus a gente nem precisou mexer nessa reserva. Conseguiu trabalhar, né? E aí, realmente, o lance da emergência foi uma sacada incrível aí, que deu um resultado a muito curto prazo. Sim. Né? Pessoal, já nós vamos dar algumas dicas práticas aqui para vocês, tá? Então calma aí, nós estamos finalizando, fiquem até o final, que realmente tem algumas coisas bem práticas que se você está começando uma cidade nova, se você colocar isso, vai funcionar, não tem como dar errado. E eu já quero aproveitar e fazer um convite para vocês. Nós temos uma comunidade criada no WhatsApp para todo mundo que quer conhecer o nosso trabalho. Essa comunidade está os nossos clientes, a gente está postando lá muito conteúdo legal, os episódios, algumas coisas do podcast, algumas experiências. A intenção dessa comunidade é postar realmente resultados reais de cliente e muita coisa. Hoje a internet possibilita a gente aprender muita coisa de graça. Então, se você quer ter uma aproximação maior e conhecendo aos poucos de como funciona o trabalho do Instituto, vai ter um link aqui para você entrar nessa comunidade no WhatsApp, totalmente gratuito, e entender de forma real os resultados que uma boa gestão financeira traz na vida dos dentistas, assim como trouxe na vida da Larissa e do Guilherme. Então fica o convite para vocês. Vocês estão lá na nossa comunidade, né? Sim. Pessoal, uma pergunta que eu gosto de fazer para os clientes que sentam aqui comigo. Vou deixar isso para depois. Eu vou perguntar uma antes que eu acho que é legal, que vocês conquistaram algumas coisas. Quais sonhos vocês já realizaram? Quais os objetivos assim, mais relevantes? Teve várias coisas que vocês conquistou com a ajuda da gestão financeira.
ao investimento na clínica, porque sempre a gente pensa primeiro em investir na clínica, até tem instrumentais, magnificação, motor elétrico, scanner, isso que pelo menos eu sempre gostei bastante. Então isso foi coisas que... E também as coisas pessoais, que com certeza também a gente precisa, né? E até pra gente ver o resultado do nosso trabalho. Sim. Na verdade, assim, o nosso plano era realmente investir na clínica primeiro. Show. Tanto é que a gente não imaginava que a gente ia conseguir comprar um scanner, que tem um valor mais alto, rápido, e a gente conseguiu. E vocês estão comprando um monte de coisa legal de maneira saudável essas compras, sim. né? Então, realmente, em questão de investimento, em primeiro lugar ali seria o que a gente conseguiu investir, de tudo de equipamento que a gente conseguiu investir em tão pouco tempo, sabe? E que realmente era a prioridade nossa. Porque a gente preza muito por um trabalho de qualidade ali, sabe? Não é uma linha de produção, não é nada parecido com isso. Então, a gente realmente preza no bom atendimento e na qualidade do que a gente está entregando. Então, por isso que o foco nosso era esse, Show. a princípio. E aí depois vieram, logicamente, as coisas da vida pessoal, né? Legal. É legal a gente falar, porque assim, ó, o Instagram tá cheio de coisas sendo postadas o tempo inteiro. E vocês não vivem uma vida de ostentação. Então, pra galera que tá assistindo, eles precisam entender que é possível ser bem-sucedido. Vocês são pessoas prósperas hoje na odontologia. Por quê? Fidelizaram seus pacientes, investiram na clínica. Poxa, hoje vocês têm dinheiro investido, a reserva de emergência de vocês, são organizados, compraram um carro, sabe? Tudo isso que muita gente sonha, eles precisam ver que é possível. E você não precisa ser um astro da internet. Você não precisa ser... Sabe, você só precisa ter disciplina, foco, trabalhar e fazer o que tem que ser feito. Não é verdade? Com certeza. Até porque a nossa experiência é muito vida real mesmo. E vocês fizeram isso em 3 anos e meio aí. Então, nós não estamos falando de nada impossível. Não é uma receita pronta, mágica do sucesso. Você não precisa acordar às 5 horas da manhã, entrar na banheira de gelo, ler o Milagre da Manhã todo dia. Não, moço, você precisa trabalhar. Exato. Exatamente. Pô, ou precisa, o educador físico? Não, isso... Vai que ele fala, não, precisa da banheira de gelo sim. Então... não pode ter preguiça, porque hoje em dia preguiça, corpo mole... Isso é uma coisa que realmente a gente... Nunca teve. É algo incomum que meus clientes de sucesso teve. Faz o que tem que ser feito, tá? Uhum. Se eu pegar uma lista hoje dos top 10 clientes de mais sucesso do Instituto, se tem uma coisa que nenhum deles tem é preguiça. Se o paciente ligar e falar, eu preciso de você agora, eles vão resolver. Vocês são assim. Não importa a hora, o dia, o lugar... A gente realmente tá ali pra isso. Até nós tivemos problema em desligar um pouquinho da clínica, porque a gente vivia só clínica, então isso foi um problema que a gente tinha por viver só clínica, tudo clínica, e a vida pessoal até foi ficava um pouco de lado. Mas é importante agora vocês ir reequilibrando isso, né? Sim, a terapia tá aí pra isso. Uma pergunta bem importante que eu faço pra todo mundo que senta aqui, assim... E hoje, com a visão que vocês têm, é possível ficar milionário na odontologia? Com certeza. Com certeza. Não estamos dizendo que é fácil. Não. Fácil nunca vai ser, mas com certeza é possível. Se você tiver foco naquilo ali, não tem por que dar errado. Exatamente. Trabalhar e... Vai precisar abdicar de algumas coisas, com certeza, mas... eu acho que o grande lance tá nisso. Às vezes tem muita gente que não quer abrir mão de certas coisas. Quer tudo ao mesmo tempo. Exato. Tipo assim, eu quero esse resultado que vocês tiveram. Nossa, legal que o Guilherme e a Larissa falou. Eu quero ter o resultado deles. Mas eu não quero trabalhar na emergência. Mas aí vai ficar faturando 2 mil, 3 mil e não vai ganhar. Não querem pagar o preço, não pagam o preço. Isso a gente fala, nossa, tem que atender o paciente como se estivesse atendendo sua mãe. É sua obrigação. É sua obrigação ser bom e fazer o procedimento bem feito. E isso não é um diferencial. Exatamente. Tem gente que coloca lá no Instagram atendimento de qualidade. Cara, isso é a tua obrigação. Não é o teu diferencial. A gente fala muito isso. Tanto é que muita gente pergunta, né? Fala, vocês indicam fazer odonto? Lógico que a gente indica. Mudou a vida de vocês, não mudou? Com certeza. Só que não mudou lá em Fortaleza.
lá em Carapicuíba, ou lá em... Não, mudou aqui quando vocês assumiram a responsabilidade. Sim, porque muita gente reclama do mercado, né? Ah, que tá saturado, que não sei o quê. Independente do lugar que você tiver, se você fizer um bom trabalho, você vai ser reconhecido por aquilo. Eu recebo, Larissa, lá no curso eu falei isso lá também, quando a gente se conheceu. Eu recebo mensagem de dentista frustrado todo dia no meu Instagram. Mas a maioria dos dentistas frustrados, alguns não conhecem o caminho. E aí tá tudo bem, às vezes contrata ajuda mesmo, ou de um pessoal de vendas, ou a nossa, porque às vezes só não sabe o que fazer. Mas a odontologia tá mudando a vida das pessoas. Mudou a de vocês, cara. Mudou de vocês. Mudou a de um monte de gente. É só olhar no Instagram, tem muito frufru, mas tem vida real. Sim. É só assistir aqui, ó. Tem mais de 60 episódios aqui de podcast de gente de verdade que a odontologia mudou. A odontologia mudou a minha vida, que eu nem sou dentista. Mudou a vida de uma equipe que eu tenho lá, que nem é dentista, do Luiz. Sim. Então, a odontologia muda a vida das pessoas. Mas você tem que fazer um trabalho bem feito, tá disposto a fazer o que tem que ser. Nós estava falando aqui antes de gravar, antes de começar. A gente gosta do Instagram? Não, nem tanto. Mas não precisa fazer? Precisa. Não dá para fazer só o que gosta. Lá na clínica não dá para vocês fazer só o que gosta. Exatamente. Não dá, ué. Quem faz só o que gosta, quer só o que quer, só o que tem vontade é criança. Nós não, o adulto não. O adulto faz o que tem que ser feito. Com certeza, é isso mesmo. E é assim, ó, pra gente ir partindo pro encerramento, qual o conselho prático, assim, em cima de disciplina e tudo que a gente conversou, vocês dariam para quem realmente está começando uma clínica do zero, não conhece ninguém, ou para quem não está vendendo? Que dica prática? Se fosse para resumir tudo que nós falou, ó, faz isso, isso e isso que não tem como não dar resultado. Olha, eu acho que primeiro ponto, não ter preguiça. Eu acho que isso é muito importante. Ter foco no objetivo, aonde você quer chegar, né? Eu acho que o principal é isso. E paciência, porque nada vem do dia pra noite. Isso é um trabalho, então você tem que ir construindo. Exatamente. Você precisa construir algo concreto para você ir crescendo. Isso é... E aí já cai naquele negócio de atender a mãe também. Isso é... Mas é aquilo que a gente falou. Independente de onde você estiver, se você realmente fizer um bom trabalho, não tem como dar errado. E sempre pensar que você não tá tratando só dente. Você tá tratando uma pessoa. Tem pacientes que vão lá, que a gente conversa meia hora, fica conversando meia hora, já foi meia hora da consulta só de conversa. O procedimento é mais rápido do que a conversa. Mas só de você conhecer a pessoa... às vezes ela tá passando por uma outra coisa. Também você pode ligar a diagnóstico, planejamento, tudo mais isso. Você tá tratando a pessoa. Tem que ser meio psicólogo também. Com certeza. E olha que também, em questão da odontologia mesmo, nós somos, a gente brinca que a gente é dentista raiz mesmo. Porque a nossa área tem muitos profissionais que acabam indo pro mercado onde está em alta ali no momento. Já teve o boom da resina, já teve o boom da harmonização, enfim. E acaba que muita gente quer surfar nessa onda. E esquece o dente, né? Tem dentista hoje que nem sabe mexer num dente. E a gente não. Cada um tem que... Não, cada um segue o caminho que achar melhor, que vê que vai funcionar melhor ali. Mas na prática, o que eu vejo é que o dentista que oferece realmente o tratamento odontológico, e se ele soubesse posicionar e souber vender, ele tem muito menos oscilação de mercado do que os de hype, sabe? Porque o da hype de resina, hoje ele já não consegue vender como antes. Sim. O da harmonização hoje está no auge, mas será que vai manter? Talvez sim, talvez não, vamos aguardar. Agora, o que faz implante, o que faz reabilitação, varia também, mas varia menos. Porque sempre tem esse paciente. Essa demanda nunca vai deixar de ter, né? Tanto é que às vezes tem profissional que não... por exemplo, ali na clínica a gente consegue fazer tudo num lugar só, né? Eu não preciso encaminhar o paciente para outro lugar para fazer o procedimento que a gente não faça ali. Isso te deixa ainda mais completo.
Até os pacientes preferem isso, porque tem paciente que às vezes chega e fala, eu não sou endodontista, vou chamar o meu amigo que é endodontista pra fazer. Aí fala, nossa, não vou ter que ir pra outro lugar não, né? Aí fala, não, ele vem aqui, ele faz. Fala, não, porque eu já tive experiência de ser atendido por um dentista, ele me encaminha, aí você vai em outro consultório e aí não gosta. Então isso é... Aí o atendimento é totalmente diferente do que o que vocês fazem lá. Sim. Exatamente. Aí é ruim. Sim. Show. E na vida de vocês, tem alguma pessoa que vocês se espelham, assim, algum exemplo, pessoal ou profissional, ou os dois? Profissional tem alguns que a gente admira, mas é que até assim, a gente acompanha assim em rede social e tudo, enfim, mas a gente é muito vida real nossa mesmo, sabe? Onde a gente quer chegar. Lógico, é o que eu sempre falo pro Guilherme, a gente tá sempre ali procurando se inspirar em pessoas que estão melhores que a gente, né? Pra gente crescer ainda mais. Quem ali tá frustrado, a gente não quer nem saber, na verdade. Mas tem, sim, algumas pessoas que a gente tem como uma certa referência ali. Mas eu acho que de pessoal, família, né, Gui? Com certeza. Certo. E eu queria que vocês deixassem, então, um recado final para essa galera que, de repente, está aí um pouco frustrada ainda, não se encontrou. Deixasse realmente um recado final para a gente encerrar. Eu acho que se você estiver disposto a fazer acontecer, não tem erro. A odontologia é uma área muito promissora para quem realmente está disposto a fazer acontecer. Então, se você não tem como dar errado. Um trabalho bem feito, um atendimento, entra na questão da mãe, um atendimento assim da melhor forma que você puder dar para o seu paciente, ele vai se sentir acolhido ali, ele vai se sentir familiarizado e aquilo vai trazer ele de volta e outras pessoas, outros pacientes e assim vai. Nós mesmos começamos a ter bastante indicação com 6 meses de clínica. Até se pegar as planilhas nossas, ver que os meses iniciais a gente não tinha indicação, ninguém conhecia a gente. Sim. A partir dos 6 meses, a grande maioria dos pacientes era indicação. Internet é muito importante, mas o boca a boca ainda existe. O indicação, né? Ele vem 70% vendido já, né? E até para a pessoa fazer uma autoanálise, porque às vezes, eu tô fazendo o meu melhor, ou eu tô fazendo o melhor trabalho, e às vezes precisa de uma autorreflexão. Mas tô conversando com o paciente, tô tratando o paciente, ou tô só tratando o dente. Às vezes tô tratando o dente, mas você tá tratando de um jeito legal, do jeito que deveria ser. Isso também é importante, porque às vezes tem muita gente que fala, já dei o meu melhor, já tô anos aí, não tá dando certo, e às vezes falta essa autoanálise, olhar para você mesmo. Espetacular. Isso é... Show. E aí, vocês que estão assistindo a gente, tá tratando o paciente ou tá tratando só dente? Acho que tem uma boa reflexão aí. Deixem o Instagram de vocês pra galera encontrar vocês, o Instagram da clínica, ou se tiver alguém assistindo a gente que quer ser paciente de vocês, onde encontra vocês? O da clínica Rorie Odontologia, H-O-R-I-E, que o japonês é um pouquinho difícil. A gente deixa aqui embaixo na descrição depois também. E o nosso pessoal, Larissa Negrão F e Guilherme _Rorie. Isso. Boa. Pessoal, eu quero agradecer vocês mais uma vez, de verdade. Obrigado por ter aceitado, por estar aqui. Primeira vez tendo podcast, vocês falou? Sim. Obrigado por estar aqui, compartilhando a história de vocês, por ter deixado a clínica um pouquinho aqui. Mais uma vez, obrigado por esses 2 anos aí de parceria. E acima de tudo, parabéns. Parabéns pela história, parabéns por todo o esforço, por tudo que vocês construíram nesses 3 anos e meio aí. É pouquíssimo tempo perto de todo o sacrifício, toda a correria, todo o atendimento de madrugada, mas eu sei já de tudo que vocês estão colhendo, de onde vocês estão chegando, e é muito legal ver esse resultado, porque é muito merecido cada conquista, cada passo que vocês deram, e eu tenho certeza que vai chegar muito mais longe ainda, porque vocês são boas pessoas, se importa com os pacientes, se importa com o trabalho, e isso é um diferencial. A odontologia precisa de mais gente assim.
E às vezes vocês estão ali escondidos, as pessoas no Brasil nem sabem que existe pessoas assim. Sim. E esse podcast é para isso. É para mostrar que tem muita gente boa escondida. Sim. Então, parabéns de verdade pelo trabalho de vocês. E saiba que vocês podem sempre contar com a gente, que a gente vai estar ali disponível para ajudar vocês no que for preciso. A gente que agradece o nós convite, agradecemos. o atendimento de vocês. Até eu tava falando pro Guilherme, falei, o Luiz que tá mais com a gente ali, né? Eu ainda falei pra ele, falei, ó, eu acho que a gente não tem nem o que falar, assim, porque realmente tudo que a gente precisa é realmente algo muito rápido que a gente consegue ter o retorno ali de vocês. Até às vezes algo que ele não domina tanto, ele pesquisa, a gente acha isso super legal. Então realmente a gente só tem a agradecer, é algo que mudou a nossa vida. Até a gente... Acho que o maior resultado foi depois que a gente conseguiu parar com a emergência. Aí a gente viu que, nossa, agora a gente tá conseguindo sem isso, que era algo que a gente, durante esses 2 anos, a gente precisava muito. E hoje em dia, graças a Deus, a gente não precisa mais. Então, foi algo que realmente acrescentou muito na vida da gente. E a gente só tem a agradecer também. Agradecer a vocês, mandar um abraço pro Luiz. Que querendo ou não, a gente acaba criando um vínculo. Como Claro, tem as sim. reuniões Toda semanais, isso, até às vezes a gente conversa um pouquinho de vida pessoal, a gente até vai conhecendo melhor, isso Isso é muito legal, que Muito ele legal. já sabe exatamente assim, o que ele consegue falar comigo, o que ele consegue falar com o Guilherme, que ele já sabe o jeitinho de cada um. É porque eu tenho uma filosofia lá parecida com a de vocês. Lá não é para tratar do dinheiro, é para tratar das pessoas. Sim, Porque o dinheiro é só consequência. A gente precisa cuidar das pessoas. Porque todo mundo contrata a gente porque quer ter um resultado financeiro. Mas para ter um resultado financeiro, a gente tem que... Cara, não tem nada mais íntimo do que vocês abrir a carteira de vocês para alguém. sim, Então a gente precisa se importar com o negócio de vocês como se fosse nosso. Então isso é uma filosofia que eu acredito desde quando eu comecei em 2015 e que eu não admito na minha empresa um gestor que não faça a mesma coisa. Então quando você manda uma mensagem, o Luiz responde e pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser... É porque a gente se importa com o negócio de vocês. E é genuíno isso, tá? Não é... Vocês sabem disso. Então, assim como tudo que vocês, conforme vocês iam falando, de atender o paciente como se fosse a mãe, é uma filosofia que eu acredito. Eu não posso deixar um cliente meu quebrar. Assim, é como se a clínica fosse minha. sim. Então, certeza. e isso faz diferença. E talvez por isso que meus clientes, 8 a cada 10 que aparecem é por indicação também. Então, acho que eu acredito muito nesse trabalho a longo prazo. Com certeza. Pessoal, vocês me encontram também no Instagram, no @AlanEspinosaMatias. E no YouTube, no canal do podcast, @AlanEspinosaMatias também, onde todos os domingos sai um episódio novo, com histórias reais, com muito conhecimento, para que você possa agregar valor no teu consultório e fazer a diferença na tua vida e na vida da tua família. A odontologia é um bom negócio, sim, e ela pode mudar a tua vida, desde que você esteja disposto a fazer o que tem que ser feito. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho aí para não ficar de fora de nenhum episódio. Muito obrigado a todos e bora prosperar!